seja muito bem-vindo ao programa Saúde com a Van. Neste programa nós vamos falar sobre algumas dicas, algumas informações bem interessantes, como você pode dominar a sua saúde. Meu nome é Vanesca, eu sou médica e hoje nós vamos falar sobre ômega 3. Nesse programa nós vamos falar sobre o que é ômega 3, o 6, o 9, para que ele serve, que benefícios ele vai trazer para a nossa saúde, se você quer engravidar ou você está grávida, para as crianças, algumas dicas de como escolher o melhor ômega 3. Então vamos lá. O que é o ômega 3? O ômega 3, ele é uma gordura insaturada, ou seja, ele tem na sua formação química duplas ligações entre os carbonos. Simplesmente isso só quer dizer que diferencia de uma gordura saturada de uma insaturada. Simplesmente assim, tá? Num outro vídeo eu explico melhor as diferenças entre as gorduras. Se você quiser, é só escrever aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Mas o ômega 3 é uma gordura insaturada essencial para o nosso organismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso organismo não consegue formar essa gordura. Ele precisa que a gente ingira essa gordura para ele poder funcionar adequadamente, porque ele precisa dessa gordura, só que ele não consegue formar essa gordura. Então, a gente precisa sim ter o ômega 3 presente na nossa alimentação, tá? E além do ômega 3, nós temos o ômega 6 e o ômega 9. São também classes de gorduras insaturadas que tem algumas diferenças entre o ômega 3, tá? Que a diferença maior é essa dupla ligação que eu falei, sabe, entre dois átomos de carbono. No ômega 3, ele tem duas duplas ligações, ou seja, ele é poliinsaturado, porque ele tem duas, não é só uma. E uma dessas duas fica no terceiro carbono. O ômega 6 também tem duas e a outra ligação fica no sexto carbono. E o ômega 9, ele é monossaturado, ele só tem uma ligação, tá bom? E é o nono carbono. E aí, só que, qual que é a diferença? O ômega 3 e o ômega 6 são gorduras essenciais. Agora, já o ômega 9 não é. O ômega 9 o nosso organismo consegue produzir. Então, a gente não precisa se preocupar muito com o ômega 9. Agora, com o ômega 3 e o ômega 6, nós precisamos ter esses dois tipos de gordura presentes na nossa alimentação, tá? Mas, Vanesca, onde eu consigo encontrar essas gorduras, né? Onde elas estão presentes? O ômega 6, ele está presente nas carnes em geral, tá? Qualquer tipo, as carnes, todas elas vão ter o ômega 6. Nas gorduras vegetais, como óleo de milho, girassol e etc, tá? O ômega 3, ele está presente em peixes, como o salmão, o arenque, a sardinha, tá? Ele está presente também na linhaça, na chia, alguns crustáceos também tem o ômega 3, tá? Então, assim, então a gente, olhando para isso, o que a gente precisa ter no nosso dia a dia? A gente precisa ter uma alimentação balanceada entre peixes e carnes, basicamente, né? Só que, o que acontece? Então, por que, Vanesca, existe tanto suplemento de ômega 3 à venda em vários lugares? Tem em farmácias, comercial de TV, até mesmo em supermercados, ultimamente você encontra suplemento de ômega 3 à venda. Se tem na nossa alimentação e se a gente balancear a nossa alimentação, então por que eu preciso ingerir, né, um suplemento de ômega 3? Então vamos lá. Primeira coisa, na nossa alimentação, principalmente aqui no mundo ocidental, ela é mais baseada em carnes do que em peixes, né? E geralmente quando a gente come peixe, a gente não come esses peixes mais ricos em ômega 3, a gente acaba comendo os peixes que não tem tanto ômega 3 assim, tá?
Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba ingerindo muito mais ômega 6 do que o ômega 3. E a proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 tem que ser por volta de a cada 3 moléculas de ômega 6, a gente tem que ingerir uma molécula de ômega 3 para o nosso organismo ficar bem equilibrado. Aí você pode falar assim, mas Vanessa, então tá tudo bem. A gente come mais carne e a gente precisa de mais, e a carne tem mais ômega 6, então a gente só comer mais, só botar um pouquinho mais de peixinho aí e tá tudo certo. Mais ou menos, é mais ou menos isso mesmo. Só que o problema é que, como eu falei anteriormente, a nossa alimentação, ela é quase que 100% carne e óleos vegetais e muito pouco de ômega 3. E aí essa relação acaba virando, ao invés de ser 3 para 1, ela acaba se tornando 16, às vezes até 32 para 1 de ômega 6, né? 16, 32 de ômega 6 para 1 ômega 3. Ou seja, fica muito discrepante. Mas, então, a gente já começa no desequilíbrio por conta da nossa alimentação. E tem outro porém também, os peixes, por exemplo, o salmão, né? Você pode falar, mas Vanessa, que eu adoro ir num rodízio japonês, eu como um monte de salmão lá no rodízio japonês, eu compro salmão, eu como em casa, pode deixar que eu vou aumentar esse ômega 3. Ótimo, vai ajudar bastante, com certeza, porque o salmão vai ter o ômega 3. Vou comprar sardinha. Ótimo, também vai ter o ômega 3. Só que não é tanto ômega 3 assim. Por quê? Atualmente, os nossos peixes, principalmente o salmão, eles são criados em cativeiro. Eles não são aqueles peixes selvagens que a gente pega do fundo do mar. Então, por eles serem criados em cativeiro, a alimentação deles não é feita de algas. Por quê? Como que o peixe consegue ter bastante ômega 3? Ele também não forma ômega 3. Ele ingere o ômega 3 a partir das algas que têm ômega 3 e aí eles ingerem essas algas. Eles comem, né, lá a alguinha, e aí quando eles comem essa alguinha, eles acabam acumulando o ômega 3 no organismo deles. É a mesma forma, quando a gente come os peixes que têm ômega 3, a gente também junta ômega 3 no nosso corpo. E os peixes são a mesma coisa. Só que quando eles são de cativeiro, a alimentação deles é baseada em ração. Se você vai lá no mercado e vai lá comprar um peixe, um salmão. Aí na hora que você for ler lá embaixo, né, você vai ver assim na descrição, que é um salmão de tal coisa, tal. Aí você vai ver assim que a coloração do salmão é por conta da ração. Não é porque ele comeu um monte de alga com ômega 3, não é porque ele tá cheio de ômega 3, e sim porque a ração tem um corante que deixa o salmão rosado. Mas e aí? E aí o que acontece? Acontece que o salmão acaba não tendo tanto ômega 3 assim, tá? O que a gente come. Então, isso também atrapalha esse equilíbrio de 3 para 1 que eu tava falando pra vocês. Mas então, Vanessa, tá, você tá me falando que mesmo se eu comer uma quantidade legal de peixes, crustáceos, chia, linhaça e diminuir as carnes, os óleos vegetais, eu vou conseguir melhorar essa relação? Sim, você vai conseguir melhorar essa relação com certeza. E isso é uma dica maravilhosa que para nossa saúde, né? Só que mas mesmo assim, então por que será que existe tanta oferta de suplemento de ômega 3 por aí pra gente tomar? Porque a diferença do ômega 3 e do ômega 6 no nosso organismo é assim. O ômega 3, ele é anti-inflamatório, ou seja, ele diminui a inflamação do nosso organismo. O ômega 6, ele é pró-inflamatório,
ou seja, ele aumenta a inflamação do nosso organismo. Que tá tudo bem, os dois têm a sua função no organismo. Só que, qual que é o pulo do gato? Nós temos uma vida muito pró-inflamatória. A nossa alimentação é muito pró-inflamatória. O nosso dia a dia é muito pró-inflamatório. Mas, Vanessa, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô me inflamando? Sim, né? Sim, isso quer dizer isso. Quer dizer que nós estamos o tempo todo gerando inflamação no nosso organismo. Através do quê? Dos radicais livres, em especial. A formação de radicais livres no nosso organismo por conta do estresse do dia a dia, por conta do sobrepeso. Quando a gente está acima do peso, ele aumenta também a formação de nutrientes inflamatórios no nosso organismo. Nutrientes não, né? De substâncias inflamatórias no nosso organismo. A nossa alimentação, quando a gente vai lá e come uma batata frita, um lanche, a gente também está aumentando a inflamação do nosso organismo. A poluição, se você mora numa cidade grande, principalmente, também está aumentando a inflamação, porque gera uma maior quantidade de radicais livres. E os radicais livres, eles funcionam como substâncias inflamatórias, né? Então a gente precisa balancear melhor isso. Para balancear melhor isso, a gente precisa aumentar um pouquinho a ingesta de alimentos anti-inflamatórios. Porque não dá, eu moro em São Paulo, não pretendo sair de São Paulo por enquanto. Então, eu vivo no meio de um ambiente poluído, né? Eu vivo no meio mais estressante por conta de trânsito, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem essa vida. Aí entra a função do ômega 3, porque na hora que você ingere o ômega 3, você balanceia, você deixa mais equilibrado o seu organismo fica mais desinflamado, ele gera, como que eu posso dizer? Ele gera mais saúde, certo? Então, essa é a função principal. Mas, Vanessa, mas o que essa inflamação aí que você tanto tá falando tem de ruim na nossa vida? A inflamação, atualmente, existem muitas pesquisas, né, muitos trabalhos mostrando que um dos problemas maiores da saúde do ser humano é a inflamação sistêmica silenciosa. Silenciosa por quê? Porque geralmente ela não demonstra grandes problemas na nossa vida, mas ela está presente no nosso organismo, alterando todo o metabolismo do nosso organismo. Só que o nosso organismo, ele é muito inteligente, ele é super adaptável e ele vai lidando com essa inflamação da melhor forma possível ao longo dos anos. Só que chega um momento que ele cansa. Chega um momento que o envelhecimento, né, diminui as funções do nosso metabolismo, o estresse muito contínuo também. Chega uma hora que o nosso organismo fala assim, deu, cansei. E aí começam a surgir as doenças mais graves, né? Aí, então, o que hoje os pesquisadores têm encontrado? Que quando a gente combate essa inflamação sistêmica, a gente tem uma qualidade de vida melhor. A gente tende a envelhecer mais saudável. A gente tende a conseguir diminuir a chance de você ter uma doença, tá? Então, Vanessa, peraí. Então você tá querendo me dizer que se eu tomar ômega 3, a chance de eu envelhecer melhor, mais saudável e não ter doenças é maior? Sim, é maior. Mas não é só o ômega 3, são outras coisas também que a gente pode fazer para melhorar, que aí eu vou fazer mais vídeos sobre isso aqui nesse programa, porque esse programa é justamente para levar informação para vocês, para que vocês dominem a saúde de vocês e assim
envelheçam mais saudavelmente. Porque, por exemplo, o ômega 3, se a gente não entende direito por que tomar ômega 3, por que eu tô tomando aquela cápsulazinha, ou mais cápsulas, ou menos cápsulas, a gente nunca vai tomar. Se a gente não entende, a gente não toma, a gente não faz. E são coisas que mudam a vida da gente. Então, agora eu vou falar pra vocês, por exemplo, vou dar alguns exemplos da função do ômega 3, tá bom? Um deles é, por exemplo, para as grávidas. Se você está grávida, ou pretende engravidar, ou está amamentando, o ômega 3 é muito importante para você. Por quê? O ômega 3, ele possui duas partes, uma chamada EPA e a outra chamada DHA. Essas são as partes funcionantes do ômega 3, são as partes que realmente fazem essa anti-inflamação, geram os benefícios do ômega 3 no nosso organismo. O DHA, ele é muito importante na formação do nosso cérebro. Então, se você pretende engravidar ou está grávida ou amamentando, o que você vai? Você vai fornecer, quando você ingere ômega 3 e ingere mais ômega 3, e em especial uma maior quantidade dessa porção, que é o DHA do ômega 3, você está ajudando na saúde do seu filho. Olha que lindo! Por quê? Porque você está gerando no seu filho uma formação cerebral melhor, mais otimizada. Não quer dizer que, mas eu não tomei agora. Não quer dizer que você não tomar vai fazer mal. Não, mas eu quero te dizer que tomando esse suplemento durante a gravidez, um pouquinho antes da gravidez, durante a gravidez e na amamentação, você gera um ambiente mais saudável para o desenvolvimento cerebral do seu filho. Não é uma maravilha isso? É lindo isso. Lindo, 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 lindo. Outra coisa também, nas crianças, como suplemento também das crianças, o DHA no desenvolvimento infantil também é maravilhoso. Então, eu como médica, eu oriento sim meus pacientes a tomarem. A partir dos 2 anos, já é muito importante tomar o DHA, as crianças, né? As crianças tomarem o DHA, ou até antes, caso a mãe não esteja tomando, ou ele não esteja, ou a gente acredita que parou de amamentar, entendeu? Porque geralmente a amamentação vai pelo menos até os 2 anos de idade, né? Então aí se a mãe está suplementando com DHA e está amamentando, geralmente a gente não suplementa o DHA nas crianças até os 2 anos. Aí depois dos 2 anos, quando habitualmente já não está mais amamentando, aí a gente entra com um suplemento de DHA para as crianças, tá bom? Uma dose, hoje em dia o DHA tem em várias farmácias aqui do Brasil. Também dá para trazer lá dos Estados Unidos marcas muito boas, em solução, né? Pode ser tanto em solução quanto em, às vezes, gominhas. Mas aí você tem que ficar bem atento na quantidade de DHA que está presente naquelas gominhas ou na porção. Para crianças, o ideal é por volta de 150 ou 250 miligramas de DHA por dia, todos os dias tomando, tá? Para as grávidas, no mínimo 300 miligramas e até 500, 600 miligramas de DHA, tá? Tanto é que, outra coisa, quando você está grávida, fala assim, mas então eu vou comprar o ômega 3 e tomar um monte de cápsula para conseguir atingir essa quantidade de DHA? Não. Para as grávidas, o ideal é tomar os suplementos de DHA, tá? O que vai ter muito pouco, quase nada do EPA, mas vai ter esses 400, 500 miligramas do DHA, tá? Por quê? Aí, então, o DHA é bom para o desenvolvimento cerebral. O EPA, ele é bom para a desinflamação. Então, e nas grávidas, a gente nem quer desinflamar elas, a gente quer que elas fiquem elas têm uma inflamação normal, habitual delas, que é para também
pro desenvolvimento dos órgãos do bebê, tá? A gente só quer mais mesmo o DHA, que ele não é muito anti-inflamatório, mas ele ajuda na formação cerebral. Agora, o EPA, ele é importante para nós que não estamos grávidas, ou não queremos engravidar, ou para os homens, pra gente que vive num dia a dia estressante, que a gente quer envelhecer menos inflamado. Então, aí o EPA é mais importante para nós, tá? Então, na hora de você escolher o seu ômega 3, vou dar algumas dicas para você na hora de escolher o ômega 3. Primeira dica: o ômega 3, ele tem que estar num frasco opaco, tá? Não é só escuro, o escuro já ajuda, mas opaco é melhor ainda, ou seja, não dá nem para ver as cápsulazinhas lá dentro, tá? É melhor ainda. Por quê? Porque a luz também pode diminuir a quantidade de ômega 3 na cápsula, tá bom? Escolher boas marcas, tá? Essa segunda dica é escolher boas marcas. Se você estiver na dúvida se é ou não é ômega 3, pega essa cápsula do ômega 3 e coloca no freezer. Aí se de um dia pro outro você vai lá e faz um furinho no ômega 3, o ômega 3 não congelou, aí tá bom, é um bom ômega 3, tá? Essa é uma outra dica. Terceira dica: ver a quantidade de DHA, D de dado, HA e de EPA presente na porção que está descrita no rótulo. Você vai lá, olha no rótulo e fala assim, informações nutricionais. Aí tem assim, porção, duas cápsulas. Tem tanto de DHA, tanto de EPA. E nisso, quando você olha, você pega, tô na dúvida entre esse e esse. Aí você pega o outro e vê, porção, 3 cápsulas, tanto de DHA e tanto de EPA. Às vezes, esse de 2 cápsulas tem um pouquinho menos de DHA e EPA nessa quantidade de 2 cápsulas do que esse outro. Só que esse outro você tem que tomar 3, esse aqui em 2. Então dá uma olhadinha nisso, né? Vê. Então quanto mais DHA e EPA presente na porção do ômega 3, melhor, tá? E aí vê também qual que é a porção. São 2 cápsulas, 1 cápsula, 3 cápsulas, porque aí você vai saber o quanto vai durar aquele frasquinho que você comprou. Porque às vezes você fala, tô comprando aqui 90 cápsulas, tá muito barato. Mas às vezes essas 90 cápsulas, para você conseguir realmente a quantidade de DHA e EPA no dia, você tem que tomar 3. Aí vai durar um mês só, né? Então veja isso. Tem muitos suplementos nos Estados Unidos que são mais concentrados. Então, quanto mais concentrado for, melhor também. Porque também fica tomando um monte de cápsula, né? Ficar lá. Tem também, tem que ficar de olho. Que às vezes tem gente que fica lá, eu tomo, mas eu fico arrotando peixe. Tem umas cápsulas hoje em dia que eles escrevem assim, como é que chama? Odorless. Sem odor, ou seja, que seria... Quando você toma, a chance é menor de você ficar arrotando peixe. Mas também outra coisa que ajuda você a não ficar arrotando peixe é tomar junto com o alimento, uma grande refeição, né? Porque aí você toma, aí mistura lá junto com o alimento, aí a chance de você ficar arrotando é menor, tá? Então essas são as dicas. Então a primeira dica, frasco escuro opaco. Segunda dica, boas marcas. Terceira dica, maior quantidade de DHA e EPA por porção, tá bom? E quarta dica, somente ômega 3. Não me inventa de comprar suplemento ômega 3, 6, 9, vitamina B, não, não existe isso, tá, gente? É ômega 3 puro, você só vai tomar ômega 3 puro. Tá? Não vai inventar de pôr mais coisa nessa cápsula não, que não é necessário, tá bom? E qual que é a dose? São aqueles ômegas de 1 grama ou 1000 miligramas, tá? Com a maior quantidade de EPA e DHA. E quanto que você deve tomar? No mínimo uma dose, que é a dose preconizada lá naquele
lá nas informações nutricionais que eu te falei. Se você estiver bem, se você estiver fazendo exercício, não estiver acima do peso, tiver com uma vida pouco estressante, ou tá de férias, ou aí é uma dose. Agora, se você está um pouquinho acima do peso, vive uma vida muito estressante, sente que os exercícios não são tão presentes assim na sua vida, aí eu te oriento a tomar umas 2 porções por dia, pelo menos, tá? Que vai ser mais ou menos aí uns 4 a 5 cápsulas por dia, entendeu? E ainda, por quê? Porque aí vai diminuir mais ainda essa inflamação, tá bom? Então é no mínimo uma dose e pelo menos 2 aí quando você não estiver tão feliz. E a dose de criança e grávidas tem que ser baseada só no DHA, então você nem compra ômega 3, você compra DHA, entendeu? Você não vai atrás de ômega 3, você vai atrás de DHA para grávidas e crianças. E aí, para grávidas, de 300 a 600 miligramas por dia, para crianças, de 150 a 250 miligramas de DHA por dia, tá bom? Isso é muito fácil, porque sempre tem que ter essa informação no rótulo do suplemento, tá bom? E aí, vamos agora ver aqui umas perguntinhas. E o ômega 3? Não sei se vocês já ouviram falar. O ômega 3 pode emagrecer? Bem, é uma pergunta meio assim, meio que sim, meio que não. Por quê? Quando a gente tá acima do nosso peso, a gente, que nem eu tava falando, aumenta a nossa inflamação sistêmica. Esse aumento da inflamação sistêmica gera uma dificuldade dos nossos hormônios, do nosso metabolismo de funcionar adequadamente. Porque toda hora que o nosso metabolismo quiser ir lá fazer alguma coisa, ele dá de cara com um radical livre que ferra com tudo, né? Então, na hora que a gente desinflama o nosso organismo, o que acontece? O nosso metabolismo funciona melhor, os nossos hormônios funcionam melhor, tudo funciona melhor. Então, ele não é que ele emagrece, ele ajuda no funcionamento do seu metabolismo, ou seja, associado a outras medidas de alimentação, de exercícios e tudo mais, pode sim ajudar no emagrecimento saudável, tá bom? Então, ômega 3 ajuda, mas não emagrece, tá? Então não adianta você falar assim, vou começar a tomar ômega 3 a partir de amanhã e vou emagrecer, vou perder apetite. Não, tem nada a ver, isso não acontece, tá bom, gente? Agora aqui outra pergunta. Quais são os efeitos colaterais do ômega 3? Não existe efeito colateral, porque o ômega 3, ele é um suplemento alimentar. O que é um suplemento alimentar? É algo que está presente na natureza, que está presente na nossa alimentação habitual, só que está concentrado numa cápsula. Que quando acontece da gente não conseguir ingerir esse alimento na quantidade necessária para o melhor equilíbrio do nosso corpo, o que a gente faz? A gente suplementa. Então é para isso que serve o suplemento de ômega 3. É só mesmo para ajudar no equilíbrio dos nutrientes que a gente precisa ingerir. Então ele não faz mal, mas é claro que tudo em excesso faz mal. Se você começar a tomar 10 cápsulas de ômega 3, vai te fazer mal. No mínimo vai tirar uma diarreia, né? Porque é gordura, certo? E é uma gordura que é boa, mas como eu já te falei, não precisa de tanto. Você precisa de manter uma relação 3:1 pro ômega 6. A gente só não toma ômega 6 como suplemento porque ele já existe em abundância na nossa alimentação. Então não é para tomar suplemento de ômega 6, somente de ômega 3, tá? Por quê? Porque não precisa. A gente já tem muito ômega 3, ômega 6 na nossa alimentação, tá bom? Existe alguma exceção em que o ômega 3 não é bom? Não existe nenhuma exceção. O ômega 3 ele é maravilhoso. Existem muitos trabalhos mostrando
os efeitos protetivos até em doenças cardiovasculares, que são uma das maiores causas de morte, né? Ele tem efeitos também, hoje em dia existem alguns trabalhos mostrando que o ômega 3 também é muito legal no envelhecimento saudável para até evitar ou retardar as demências. Porque da mesma forma que eu estava falando que o DHA ajuda no desenvolvimento cerebral das crianças e dos fetos, ele também vai ajudar a proteger o cérebro do idoso. Então, se você já está lá perto dos seus 40, 50 anos, comece a tomar o ômega 3. Se você já não toma, comece a tomar o ômega 3. Porque existem sim muitos trabalhos, algumas pesquisas muito importantes mostrando a real eficácia do ômega 3. Uma coisa que já é mundialmente aceita é a dieta do Mediterrâneo. Você já ouviu falar da dieta do Mediterrâneo? A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que as pessoas que vivem lá na região do Mediterrâneo, é a alimentação delas, tá? O que é baseada a alimentação delas? Exatamente nessa proporção. É pouca carne, muitos peixes, muitos legumes e azeite também, né? E aí essa proporção, um dos itens que faz com que a dieta do Mediterrâneo seja muito saudável é a quantidade de ômega 3, tá? Então, assim, o ômega 3 é maravilhoso, não tem efeito colateral, não tem nenhum momento que ele vai fazer mal pra você, é só você tomar a dose certinha, tá? Só não exagerar, porque até água em exagero faz mal, gente. Então, é tudo questão de bom senso, tá bom? E a ideia aqui deste vídeo é trazer bom senso pra vocês, como que eu posso dizer? É trazer a informação que eu tenho, que eu tive durante a minha formação como médica, durante as minhas pós-graduações, durante tudo que eu acredito que é importante, eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? E aí, vocês usam em vocês, porque o melhor, que nem eu falo, né? A melhor pessoa que sabe como funciona o nosso organismo somos nós mesmos. Mas pra gente entender melhor, a gente precisa de informação, né? Vamos ver outra coisa aqui. O que vale mais? Comer os peixes ou tomar o suplemento? Então entra um pouquinho naquilo que eu falei antes, né? Então, depende. É óbvio que comer peixes é super saudável, né? O equilíbrio da nossa... Não é só porque você tá tomando ômega 3 que você vai deixar de comer peixe. Não, você tem que comer peixe, porque o peixe também tem outros nutrientes muito legais. E a partir do momento que você tá comendo mais peixe, você acaba comendo menos carne. Isso, o que acontece? Você também diminui a ingesta de ômega 6. Então, isso melhora até a proporção também. Então, a alimentação equilibrada continua sendo importante, apesar de você tomar ou não o suplemento de ômega 3. E é aquilo que eu tava falando, vai depender muito do seu dia a dia, vai depender muito da sua alimentação. Se você fala assim, não, Vanessa, eu não como quase nada de carne, eu como muito peixe, eu tenho uma alimentação mais baseada em crustáceos, peixes e tal. Então você não precisa tomar muito ômega 3, você pode tomar uma dose só por dia, entendeu? Você pode, nos dias que você estiver mais tranquila, às vezes você nem precisa tomar. Então, assim, a partir do momento que você tem essa informação do para que serve o ômega 3, você olha para o seu dia a dia, você olha para sua alimentação e avalia, né, se o ômega 3, a quantidade, se precisa tomar todo dia ou não, você vai avaliar melhor isso. E é óbvio que se você tiver alguma dúvida, vai atrás de um profissional de saúde que ele vai te ajudar, com certeza, tá bom? Eu sou vegana ou vegetariana, eu não como peixe, eu não como nada disso. E aí, Vanessa, eu não vou tomar um suplemento que vem do peixe, que é o ômega 3. Você está enganada, porque existe sim suplementos veganos, né, vegetarianos, que eles são feitos, eles pegam o ômega 3 da onde? Das algas. Então, a gente pega o ômega 3 que o peixinho comeu da água. Existe sim o ômega 3 que vem direto da alga. Então dá sim para você suplementar com ômega 3
os veganos, vegetarianos conseguem sim tomar o ômega 3 e ter todos esses benefícios maravilhosos que o ômega 3 traz para a saúde de vocês. Porque se você não come muita chia, linhaça, né, que geralmente a gente não tem assim a quantidade muito grande no nosso dia a dia, eu acredito que o ômega 3 é um suplemento muito legal, tá? E tem sim, tem no mercado. Eu vi recentemente que acho que a Pura Vida lançou um. Nos Estados Unidos também tem, tá? Então não é desculpa para não tomar ômega 3, tá bom? Vamos pensar aqui. Que mais? Qual o maior benefício? Eu já falei. É de anti-inflamação, de proteção cerebral, de melhora do desenvolvimento cerebral, melhora das funções do nosso organismo, pode até ajudar no emagrecimento. Então, assim, o ômega 3, ele é maravilhoso, tá? Então, eu acredito que vocês vão se beneficiar muito desse suplemento. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e que tenha sido esclarecedor, tenha tirado as suas dúvidas sobre o ômega 3 e que vocês se beneficiem desse suplemento tão maravilhoso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comente. Se você tem alguma outra dúvida sobre o ômega 3 ou sobre outras coisas, escreve aqui no comentário, que aí eu vou ler os comentários, aí eu posso fazer outros vídeos voltados para as dúvidas de vocês. E se você achou que foi muito esclarecedor, tirou suas dúvidas e você acha que vai ajudar outras pessoas, compartilhe o vídeo. E até o próximo episódio, né, gente? Porque a ideia é realmente fazer esse programa e a cada episódio aumentando a informação, o conhecimento de vocês sobre o que fazer para dominar a saúde de vocês e serem umas pessoas saudáveis para sempre. Tá bom, gente? Um beijo no coração, muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.